O trabalho é intenso. Meus irmãos, não desanime pelo trabalho ser tão intenso, mas vocês conseguem perceber o que em gerações, em ancestralidade, em antepassado, vocês carregam padrões, conseguem enxergar isso, toda essa bagagem que vocês estão tendo a oportunidade nessa encarnação de trabalhar. É como a nossa querida irmã falou: quando cura, vocês não têm mais o teste. Vocês não vivem mais a situação. A situação não se repete. Agora imagina isso no futuro. É isso que vocês têm que romper para deixar o amor entrar, para viverem o reino dos céus na terra. Tudo que vem não é falta do amor de Deus, mas é o que Deus traz para vocês curarem, meus irmãos. Todos meus irmãos, todos vocês vieram, todos do planeta, que estão encarnados, estão tendo a oportunidade de curar o que tem perpetuado até esse momento, para trazer, para estarem
na nova terra, viverem e sentirem plenamente o amor da nossa fonte criadora divina, presença de Deus Mãe, Deus Pai. Vocês continuam vivendo o que estão vivendo até curar, limpar. Porque quando você cura, você limpa, você transmuta e transcende. E esse padrão que se rompe e que vem se perpetuando, sai desse planeta, sai da nossa irmã. Então, meus irmãos, esse é o amor incondicional de nossos criadores, pai, mãe, vida, inteligência amorosa. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo. Gratidão. Obrigada, Gabi. Muito poderosa essa canalização, que trouxe muitas informações. Eu lembrei, nessa canalização, eu lembrei de algumas coisas que foi falado na canalização, né? Que veio perpetuando, e a nossa cura, e a curar esses padrões que vem perpetuando dos nossos ancestrais, é o que vai trazer o futuro do planeta. Porque a cura foi feita em cada um de nós. Então, se a gente não se coloca como prioridade em se curar e coloca outra coisa no lugar disso, a gente está resistindo à cura e resistindo ao futuro do planeta, do que a gente está querendo criar, do que a gente está criando, na verdade. Se a gente se coloca como prioridade a nossa cura, a purificação desses padrões, a gente está literalmente construindo o que a gente está criando, que é uma era de amor e paz. Eu já ouvi histórias assim, gente, de avô que matou a esposa, avô que matou os filhos, num rompante de emocionalidade que não se controlou, porque vem de ancestrais isso. Imagina o filho que vê os irmãos sendo morto pelo pai, por exemplo. O que fica impregnado no inconsciente dessa pessoa? Imagina uma pessoa que veio o pai bater na mãe, gritar com a mãe, um relacionamento agressivo. O que ficou impregnado no inconsciente dessa pessoa, dessa mulher ou desse homem? O que vai ter no relacionamento da vida dessa pessoa? O que ela vai atrair?
Enquanto está atraindo situações assim, é porque ainda não curou. E está atraindo como uma oportunidade para se curar e purificar esses padrões que vêm dessa ancestralidade mesmo. Muito boa essa informação que a gente recebeu agora, porque para mim trouxe ainda mais clareza do quanto que é importante a gente se curar para construir e criar esta nova terra, essa era de amor e paz. Porque a gente acha, em algum momento, que é só ajudar o outro que a gente vai construir isso. Talvez ocorra isso na cabeça de alguém. Mas o trabalho é interno, é em nós mesmos, é em nós. E é através do nosso exemplo, da nossa cura, da nossa transformação, da transmutação da gente, que a gente serve de exemplo para o outro também. Olhar e falar, putz, eu preciso me curar. E aí, quanto mais da metade das pessoas do planeta estiver essa consciência, a gente já tem a nova Terra. Começa pela gente, né? Começa pela gente, né? Vocês concordam? Ou alguém tem uma opinião diferente? Gabi. É, quando me veio, quando você falou agora e me veio no momento da canalização, que assim, a gente, e você já falou isso, a gente está curando coisas que não é só nossa. Hum. E eu lembro que na mentoria também você falava assim que quando a gente está se curando, a gente também está curando o espaço que a gente está. Isso está reverberando em quem está à nossa volta também. E aí, na canalização, enquanto estava falando, me tava me vindo essas coisas assim, sabe? Nossa, foi muito forte. E um amor que eu tô assim, uma vontade de chorar assim. Porque a energia também tá muito amorosa, muito, muito forte, assim. Então, quando a gente. Eu percebo, e veio também assim, que além da gente curar e curar, é, que também você já falou, além da gente curar, que a gente não tá curando só o que é nosso, a gente tá curando onde tudo se originou isso. E curando isso, quebrando isso, e isso para de começar a vir, também para de começar a vir para a humanidade. Nossa, foi muito, muito forte, assim, muito mesmo. E Gabi, eu vou te falar uma coisa que me veio aqui, tá? É, o que você sentiu também é o que está acontecendo. A informação que veio na canalização é também o que está acontecendo com você na sua vida, no movimento que você está fazendo, na cura que você está fazendo de toda essa ancestralidade e que você está rompendo agora para que isso não se perpetue mais para frente, nem com seus filhos, e nem com seus netos, e nem com seus bisnetos, e nem com seus tataranetos. Você é a pessoa que está rompendo com tudo isso para a construção dessa nova terra. Você sentiu isso? Porque a canalização, quando a gente canaliza a energia que vem, o primeiro que precisa dela, no sentido de utilizar, é a gente mesmo. E quanto amor que você tá, talvez você não estava percebendo ainda, que você está expressando nesse campo familiar. É que você está no caminho certo. Olha quão grandioso você e tudo que você está fazendo, que você não faz nem ideia. Gabi, eu vou te falar uma coisa que está me vindo aqui. Você não faz nem ideia
dessa atitude que você está tendo agora, de cura que você está tendo agora, porque a cura não é só o interno, ele reverbera numa atitude externa, ok? Para os seus bisnetos. Você não faz nem ideia o que vai acontecer com eles por causa dessa sua cura hoje. Os seus filhos, nem se fala, como a gente já vem falando aqui. Seus bisnetos, seus trisnetos. O meu vô, vou contar uma coisa que aconteceu aqui anteontem. O meu vô, mãe da minha mãe, ele desencarnou, ele tinha 93 anos. A filha que ele mais bateu foi a minha mãe. A filha que ele mais maltratou foi a minha mãe. Pelo menos no que a minha mãe traz, tá? Minha mãe ela teve que fazer muitas limpezas de perdão com o pai dela, porque ele batia muito nela. E antigamente, né, as mulheres viviam, antigamente, uma geração atrás, a minha mãe. Então ela conta uma história que as mulheres não podiam usar calça. Minha mãe. E uma vez ela foi usar calça e ela ficou se exibindo lá para ele, os amigos do pai dele. E aí ele foi e quando os amigos dele foram embora, ele chamou ela e foi perguntar por que ela estava fazendo, que ela tinha feito aquilo. Aí ela respondeu para ele, deu uma resposta que nem fazia diferença. Ele bateu tanto nela, tanto que saía sangue. Ela teve que parar, ela foi para o hospital, que ela desmaiou de tanto que ela apanhou. Mas a gente ouve muitas histórias assim, de pais batendo nos filhos com fivela de cinta, com varinha, com ferro, com até sair sangue. Olha o nível, né? Aí a gente anteontem estava lá jantando na casa da minha mãe. Tava eu, a minha irmã, o Gonçalo, a minha mãe e o Teodoro vai fazer 12 anos. Então ele tá nesse processo que o Gonçalo já trouxe para vocês da passagem da infância para adolescência. Ele tá no rito de passagem agora, o Theo. E aí, de repente, eu falei, ai, que vontade de comer uma banana na comida, e meu avô comia banana na comida. Aí meu coração disparou quando eu falei aquilo. Eu falei, vixe, Maria, será que meu avô tá aqui? Aí meu coração disparou de novo. Eu, ai, meu Deus, acho que meu avô tá aqui. E eu fiquei quietinha, né? Só pensando. Aí sentamos na mesa, aí nós fizemos uma oração, aí meu coração disparava. Gente, é o vô que comia, né? É. Aí eu, nossa, eu acho que eu vou estar aqui. Aí eu me arrepiava inteira. E ele falando comigo, que ele queria falar, porque ele queria falar com o Theo. E aí ele pegou e falou algumas coisas. E uma das coisas que ele falou foi quantas coisas que ele fez, por exemplo, que não foram boas para a família, e que ali eu senti que a energia era: façam diferente de mim, façam diferente de mim. E aí o que ele trouxe para, assim, no resumo, para o Theo foi. Aí ele pediu perdão para minha mãe e tal. E aí pro Theo ele falou assim, porque o Theo ele é muito cuidadoso com a família, né, amor? Ele é muito assim, é um menino que quer estar com a família. É muito amoroso o Theo, ele é muito carinhoso. E aí meu avô falou assim, honra a família. Você agora vai aprender a ser homem, para você honrar a família. Hã? Então, os nossos ancestrais, gente, eles querem que a gente faça diferente deles. Eles não querem que a gente faça igual, entendeu? Porque eles sabem que eles erraram, porque eles não tinham outra alternativa. Foram que eles aprenderam. E não tinha essas ferramentas todas que apareceram na humanidade exatamente para curar para esse momento que nós estamos.
Eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo, eles estavam sendo leais e fiéis ao sistema familiar, igual nós somos até o momento que a gente toma consciência. Tomou consciência, nós somos adultos para fazer diferente. E eles querem que nós façamos diferentes. Me lembrei. Pois faz uns dias, a gente assistiu, não me lembro da pessoa, mas um treinador, é, e ele falou uma coisa que é muito, tem muita sensatez isso, que é assim, é, você quer de alguma forma ajudar a teus pais, ah, ou amar eles, ou honrar eles, na verdade, a palavra é honrar eles, É honrar. é dar muito certo na vida. Dá muito certo na vida, mas assim, muito certo. Porque se você, agora eu vou falar agora como pai. Se houver que eu, até a Sofia ter, sei lá, 25, 20 anos, vamos supor, que é 20 anos já pode ser que já seja uma idade que ela já tenha, esteja se realizando em muitas coisas, vamos supor. Ou não, não sei. Mas é só um exemplo. É, e eu ver que ela não vai para frente, não faz nada, tá aí, tá, o que que vai acontecer comigo? Que pode acontecer, tá? Não é que vai acontecer isso. Tipo, o que opera na cabeça do pai é, putz, o que que eu fiz de errado? Nossa, o que eu teria que ter feito? Putz, porque não, que eu fiz assim de tão errado para que o meu filho não faça, não vai para vida, ele está ali, tá? Agora, se ela tem uma vida, um relacionamento amoroso, que está bem, está feliz, seu trabalho, está coisa, sua vida, ela sai, ela está. O que fica no espaço do pai é, deu certo, entendeu? Não importa quantas coisas erradas eu fiz, por dizer assim, errado, porque o que eu estou fazendo é, o que eu não estou fazendo do jeito que se passa ser melhor é por inconsciência minha. Mas é como que o pai disse assim, ah, bom, deu certo. E essa é como pai, mãe, eu estou provando aqui, com a minha própria vida, dando certo, que vocês fizeram certinho. Vocês fizeram o que tinha que fazer. Agora, quando a gente não dá certo na vida, e eu falar dá certo é meio estranho essa palavra, mas dá certo todo mundo entende que é o que é. Tipo, se realiza na vida, vai pra vida, tem sua vida, tem seu relacionamento, faz sua família, tem o seu trabalho, prospera, cresce, evolui, tá feliz, alegre, amor. Entendi, tipo por isso, assim, pode ter, cada um pode entender mais ou menos o que dar certo, mas como uma variável assim geral. Quando isso acontece, tira o peso dos nossos pais de, não importa tudo que os erros deles, Hum. eles estão, tá resolvido. Pai, mãe, eu disse certo, fica tranquilo, fica em paz. Aí o pai disse, deu certo, tá tudo bem. Não importa se eu errei ou não errei. Então, uma forma de honrar nossos pais é Fazendo diferente. fazendo diferente, dando certo na vida, Indo para a vida. indo para a vida. Teu pai e a tua mãe não Se querem que você, curando. teu pai e tua mãe não querem que você se desenvolva para voltar para ele e ensinar o que eles não fizeram, não fizeram, ou melhor, né? Teu pai e Uma tua coisa mãe querem que você dê certo para você dar certo. Se você, embora tenha pai ou mãe que realmente quer o mal mesmo. Tem. A ah, gente não pode, né? Porque tem que trazer também todas sim, as variáveis. Porque pode ter uma pessoa que fala assim, ah, mas a minha mãe, entendeu? Que tem pais narcisistas, mães narcisistas, que controlam, prendem, sim, né? Tem todas as variáveis. Vai e faz sua vida. Vai e faz sua vida, né? sim, com certeza. Assim,
Se, de modo se geral. formos, a essência do fluxo natural da vida É, era para que seja assim. É claro que no meio a gente volta e entra na personalidade, no ego, nos padrões comportamentais de as cada um. doenças de cada um. E aí, uma coisa me veio antes de, já te deixo, Renato, que me veio antes de sair e aí me lembrei agora de novo. Quando a Sheila estava falando trazendo essa questão de não existe doença. E, e é claro que eu sustento mesmo pensamento. Não é só um pensamento, é o que é. Mas me veio um exemplo, assim, bem na prática para trazer. Vocês já perceberam que a gente só chama doença as consequências sintomatológicas daquilo que a gente não tem consciência? E que elas estão presentes em um espaço de tempo determinado. Como assim? Se você pega um martelo, pega o dedo e faz assim, pá, dá uma martelada no dedo, 15 segundos depois você não diz, nossa, eu tenho uma doença no meu dedo, é uma dor tão forte. Ninguém tem doença assim do dedo por dor imediatamente depois de uma martelada. Você não traça essa sintomatologia em consciência de doença. Por quê? Porque você conhece a causa, está muito próxima. São 15 segundos antes você deu uma martelada. Só que quando a causa ela fica distante, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a martelada foi aqui. E hoje tem um tumor. A martelada foi aqui. E hoje está com diabetes. A martelada foi aqui. Hoje está com, sei lá, uma bulimia, anorexia, obesidade, depressão, qualquer coisa que nós podemos chamar de doença, que a humanidade chama de doença, é, sei lá. Quando a gente olha para isto e vê o sintoma, vê a situação aqui, só que desconhece a causa, origem, porque ficou distante, a gente traz o nome de doença. Isso. Só que se a gente aproximar a causa do efeito e trazer consciência para isto, a gente não chamaria de doença. Muito bom. Chamaria de consequência óbvia do que aconteceu. Renato, É tão interessante o que a gente está fazendo, né, nesse nosso processo de consciência, de superação dos padrões ancestrais, né? Porque a gente começa a viver, a gente não tem um modelo de cura, geralmente a gente vem em modelos desajustados, né? Em modelos com padrões, vou dizer assim, de doenças emocionais, psicológicas. E a gente, de alguma forma, a gente aprendeu com aquilo, vai vivenciando e vai lidando com isso até que a gente chega à consciência que aquilo é errado ou que aquilo não faz bem, que aquilo causa muita limitação e sofrimento. E aqui a gente tem um espaço que a gente vê lá o que, de alguma forma, os macaquinhos batendo na gente, a gente tendo vivido aquilo, e a gente é aquele outro ser que está no meio desse macaco e diz, não, assim está errado, não vou mais aceitar isso. E a gente tem que sair desse espaço dos macaquinhos para a gente conseguir entender e ver os padrões que não estão corretos, ou que não fazem bem, pelo menos, e a gente toma essa consciência e busca os recursos para ativar na gente, superar aqueles padrões que ainda estão no nosso inconsciente, para a gente conseguir alimentar o nosso espaço com saúde, com equilíbrio emocional, mental, né? E eu falo por mim que quando tu trouxe, Sheila, esses padrões de violência, eu vivi todas essas questões. Eu vi, por exemplo, meu pai botar arma na cabeça do meu irmão com 10, 11 anos. Ele tinha uns 10 e eu tinha um pouco menos, 2 anos a menos. Também vi o meu pai ameaçar minha mãe de morte, além da gente ter apanhado desde a infância. Eu lembro que o primeiro roxo que eu apanhei tanto eu tinha 4 anos. E foi a primeira vez que meu pai passou palmada em mim, quando eu apanhei, foi uma vez só, porque eu imagino que ele ficou com vergonha de me mostrar para os parentes
no final de semana todo roxo e todo coisa. Então ele, mas foi a única vez. Esses padrões eu vi na minha ancestralidade. Eu, depois que eu briguei com meu pai, eu tive curiosidade de conhecer a nossa origem. E aí eu fui ver, eu descobri que meu avô era domador de cavalo. E a minha avó passou uma vida criando 9 filhos, praticamente sozinha, e era tudo à base de laços, ensinamentos. Ensinamentos, entre aspas, né? Os macaquinhos ensinando. E então, esses são os padrões que a gente vivenciou na sociedade. Cada um de nós, eu imagino que tem alguns padrões, né? O meu mais forte, além da violência, né? Teve a promiscuidade, que eu vi o meu pai traindo a minha mãe várias vezes. Então, cada um de nós deve ter trazido os seus desafios de conseguir ver isso aí, não se identificar com isso e trazer luz, consciência. E essa parte que dói, mas tem uma parte de se afastar disso. E a gente vê aqui as nossas vitórias, o que dá certo, o que não dá, é uma forma da gente aprender, não fora desses padrões também, de tentativas, de percepções. E a espiritualidade vem trazendo luz para nós aqui, para nos dar o suporte, para a gente ser essa pessoa que traz luz para as próprias dores e conseguir vencer isso e levar essa consciência para o universo, essas sementes de luz diante dessas situações, né? Eu consigo me apropriar desse papel, eu tenho feito isso. E fazer isso de forma consciente é uma coisa bonita, assim, sabe? Que faz a gente se sentir vitorioso também, mesmo que também está no processo. E quando eu falo, às vezes, com vocês, às vezes eu falo de uma forma meio impositiva. E tem aí um pouco da experiência das emoções de ter. Mas já está muito diferente quando eu falo. Já tem outros padrões de emoções que estão acompanhando, que não é mais só a raiva. Mas às vezes eu falo de forma impositiva e eu sei que ainda tem um resquício disso dentro de mim. Mas é bonito de ver todo esse processo. E eu vejo que cada um de nós, assim, tem vencido isso, né? Isso também um incentiva o outro. E isso é muito bonito. E eu vejo vocês, Sheila, Gonçalo, também como, vamos dizer assim, os pilares desse processo de autoconsciência e vitória sobre esses padrões. Isso é muito inspirador. Obrigado, Renato. Obrigada. Cara, te sei que fica aqui comigo. Trouxe várias coisas aí, mas só ver alguém que está num espaço de olhar para si, de espiritualidade, de ajuda, de cura, e de você estar presente para o fato de, às vezes, poder ter uma comunicação mais positiva, não? Para alguém que cresceu vendo o pai colocando uma arma na cabeça de um irmão, de uma mãe, eu tenho um herói aí para mim. E eu não é para o ego, é mesmo assim, para uma vitória da vida mesmo. Uma vitória de superação, de amor, de mesmo, de cura, de perdão. Porque, claro, a gente sabe, todos temos e continua, tem que a gente se livrar cada vez mais disso. Mas você podia ser o cara do vídeo Humans que está delinquindo por aí, criminoso. Poderia ter ido para um lugar assim, com essa base do que você vivenciou. E não, você escolheu ser candidata para juiz. E por outro lado, Não é por acaso. também não é por acaso. Procurar justiça, procurar. Não é por acaso. Então, há muita. Há uma grande vitória da vida aí para mim, né? Essa é a tua história. Renato, eu também quero falar uma coisa para você. Eu sei quanto que você já se curou de muita coisa, e eu sei que você sabe o quanto de coisa ainda tem para você se curar. E eu quero te agradecer por você ser um espaço para me treinar o meu amor incondicional.
Porque essa forma impositiva que você fala e que você. E eu fico muito feliz de saber que você tem consciência disso. Muitas vezes eu fico num espaço de. Ai, caramba, lá vem. Porque a minha mãe tem uma forma impositiva de falar, e isso ressoa com um inconsciente meu que eu também preciso me curar. Então, todos nós somos espaços de cura um do outro. Porque essa forma impositiva de falar é violento também. E eu tô aqui, né, em São Paulo, no aniversário do Theo. Aí teve uma hora que minha mãe falou de um jeito, e eu, mãe, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, mãe, não fala assim com o Theo. Eu, mãe, né, mãe? E o Gonçalo, olhando de fora, vê o quanto que minha mãe é impositiva, né, mãe? Tipo assim, tem que ser do jeito dela, como ela quer, na hora que ela quer. Mas, Isso é um aspecto meio abusivo que ela tem, e ela sabe. E ela fica brincando, mas ela sabe. e aí, e se você for ver a história do Renato que ela está trazendo, cara, o teu avô tinha sítio também, Aham, também tinha cavalo, aham. também Meu avô vivia era na chicotada com... fazendeiro, tinha muito dinheiro, não dava nada para os filhos, vivia na chicotada, traiu minha avó para tudo quanto é lado. É tipo uma história muito próxima, se Entendeu? for ver. E aí, ou seja, o resquício, digamos, o resquício, eu gosto de trazer como assim, positivo, pensar, É o cri, imposição. criando o resquício de falar assim de uma forma impositiva, controlar. Se for ver, é o mínimo que podia ter para quem se criou nessa situação de tanta Violência. violência, de tanta agressividade. Ou seja, que é uma vitória enorme. E ainda a tua mãe, É, embora ela saiba, a tua mãe ela tem a, a humildade Hum. de que você fala para a tua mãe, mãe, você não pode falar assim com o teu, porque ó, você tá. Aí ela para assim, ela fica. É, tipo, porque ela não. É automático. Sabe aquilo que acontece com ela? Ela bate no macaco que sube a escada e não sabe por quê. É Exatamente. literalmente isso, ela não sabe por que que faz isso. E é porque é o jeito que ela foi aprendeu, não sabe que jogava na água gelada uma Exatamente. geração antes. Mas se é. permite escutar isso. O que eu tenho percebido que tenho feito um processo de autocompaixão é que não foram uma experiência. Eu vivi anos, muitos anos de alto estresse e não poder expressar as emoções num ambiente de alto estresse e violência diária, semanal. Eu tinha pavor do meu pai, eu tinha medo. Eu dizia assim, pô, ele chegou, bah, se ele está irritado, eu vou apanhar hoje. Era assim, eu tinha muito medo do meu pai. Então, hoje quando eu vejo as coisas, quando eu entendo, eu tenho essa autocompaixão de lidar, porque eu também me cobro muito, cobro das pessoas, mas hoje isso já é um nível muito menor do que era antes. Já abriu um espaço de se expressar, de chorar, de muitas coisas que eu tenho feito e tem que abrir esse espaço. Isso é uma coisa nova, são poucos anos, mas eu passei por um período de tanto estresse, tanta violência, que esses bloqueios eles vêm sendo trabalhados e tal. Então eu sinto e eu vejo vocês que vocês já têm o refinar de uma forma amorosa de falar, que já é alguma coisa Ah, é. diferente, né? Com certeza eu trabalhei meu modo de falar, você não tem noção. Ah, foi Maria, imagina, se eu vivi num ambiente onde minha mãe era impositiva assim, tudo para ela ela fala num tom de voz gritando. E meu pai é abusivo, imagina como eu trabalhei meu modo de falar com as pessoas. Teve um momento que, não sei, eu não me aguentava, imagina as pessoas. Então, Renata, o que eu tenho para dizer para você é que sempre tem um nível melhor ainda do que a gente está agora. Não se apegue ao passado, porque cada um viveu sua história. Agora veja qual é o próximo nível que você pode ir. E é grandioso isso. Mais cura, mais libera coisas aí que precisam ser liberadas. É cada vez está mais em fluxo,
com Deus. Mas amor. Obrigada, mais amor. Simone. Bom dia, gente. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu consegui alcançar uma parte da canalização e eu queria assim trazer aqui o sobre a cura da ancestralidade, que isso sim foi provado para mim que o que eu estou fazendo, o que eu estou curando, realmente está reverberando na minha ancestralidade, porque foi essa semana eu estava numa meditação e me veio, né, a frase de que a minha ancestralidade estava agradecendo pelas curas. Foi exatamente isso que eles trouxeram. Assim, a sua ancestralidade agradece. E eu fiquei assim muito emocionada. Daí agora com a canalização, falei, é isso, realmente é isso. Foi isso que me trouxeram. E a hora que a Sheila falou que honrar os pais, a ancestralidade, é fazer diferente, novamente, deu assim uma pontada aqui no coração e é como se eles chegassem e falassem, tá vendo? É isso, faz diferente. E, É e isso, é tá isso que vendo? Tá vendo? o meu empenho é esse, é fazer diferente, porque o que eu venho assim trazendo, né, mudando em mim, curando, são muitas coisas, né? Mas assim, o que eu foco mesmo, sim, bastante, é como viver uma família diferente. Uhum. Ter uma família diferente, porque na história assim que eu conheço assim dos meus antepassados, houve assim muita dependência emocional da parte da mulher, né, que ficava presa ao casamento porque não tinha outra opção, não tinha independência financeira nenhuma e nem assim como se fosse autorização pela sociedade de sair daquilo. E hoje eu me sinto livre disso. Eu me sinto livre, tenho essa liberdade de escolha, sabe? De estar no relacionamento ou não. E, tipo, não vou morrer se eu não estiver. Não vou ser, não vou me sentir julgada se eu não estiver como antigamente as mulheres eram. Quero te convidar para você fazer uma coisa agora, tá bom? Sim, Fecha seus olhos, olha para os seus pais. Todo mundo, se quiser fazer esse exercício, atrás dos seus pais está todos os seus ancestrais. Seus avós, bisavós, trisavós, tataravós, pentavós. Olha para os seus pais que está representando todos os seus ancestrais. E você vai falar assim, todos vocês. Falam em voz alta, porque a vibração da voz traz a energia. Muito obrigado muito por obrigada. ter aqui. Eu estou aqui porque vocês conseguiram vir até aqui. Eu honro a minha vida porque vocês conseguiram lutar pela vida de vocês. Por isso eu estou aqui hoje. Agora eu tomo essa força e vou fazer diferente. Agora eu faço diferente. Agora eu me permito fazer diferente. Muito obrigada. O que você está sentindo, Simone? Abre seu microfone que eu desliguei. Uma leveza nas costas.
Essa é uma fala poderosa, você pode ir falando, você pode, você merece fazer diferente. Eles querem que você faça diferente. Sim. Hum. Parabéns, é muito bom. Essa semana eu fiz também algumas falas sobre a cura com a minha mãe e foi muito assim, tive uma catarse, para dizer a verdade. E, e no outro dia, não sei se com certeza tem ligação, eu tive um desdobramento em que eu resgatava, eu acho que a minha avó. Eu não Hum. tenho certeza se era ela, porque ela estava no formato de um gato, só que era uma gata de saia, então eu imagino que era ela que estava na casa da minha tia. E, e parece que as coisas se encaixam. É uma pecinha que hoje daí vai seguindo. Nossa, Hum. maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. A sua cura é a cura da humanidade. A nossa cura é a cura da humanidade. Muito bom. Isso. Obrigada. Cris. Esse exercício foi muito bom porque eu tive sonhando com a minha mãe, mas eu não estava lembrando, mas esses dias eu estava lembrando dela e eu agradecendo, e eu conversando com meu irmão, esses dias eu falei para ele, olha, eu agradeço a tudo que eu passei, e a gente tem que ser muito grato. Essa semana eu estava falando de gratidão, gratidão porque os nossos pais passaram por muitos processos e a gente vem passando também. Mas a gente tem que trabalhar isso, esse perdão e esse auto-perdão e aprender com o que a gente está passando. E nesse momento eu lembrei o quanto a minha mãe sofreu para sair da relação, e era uma relação abusiva, e ela não conseguiu sair da relação, e ela desenvolveu diabetes, depois desenvolveu problemas muito sérios e veio a óbito. E ela sempre falava assim: eu tô presa nesse relacionamento. E era uma coisa que eu repetia nos últimos anos de casamento. Eu tô presa nessa casa, eu tô presa. E aí, quando eu cheguei em casa esses dias, foi tão forte. Ontem, inclusive. E tava chovendo, eu fiquei olhando e eu fiquei debaixo da chuva. Eu peguei, guardei minha bolsa e falei, eu quero pegar chuva. E uma gratidão, porque minha mãe e a minha avó sofreram tanto abuso e elas não saíram da relação. E eu consegui sair dessa relação abusiva e eu tô tão feliz na minha casa. Mas foi um banho de chuva tão gratificante que eu tô vivendo essa gratidão nesses últimos dias que tá tão forte em mim. E é, e é muita alegria. E eu lembrei dela com tanta gratidão. Eu não lembrei com tristeza, não, eu lembrei com gratidão porque eu consegui sair daquela situação, eu consegui encontrar a paz que eu queria e quando eu lembro dela, eu vejo ela assim num semblante tão alegre. Eu lembro da minha avó tão feliz, que me vem na mente elas assim tão felizes. Você conseguiu. O que nós lutamos, a gente faleceu com muita tristeza. Minha mãe desenvolveu, é, nossa, uma tristeza tão profunda que ela falava assim, eu tenho uma tristeza na alma. E eu vi a minha mãe tão feliz, na minha mente tão feliz ontem, que aquele banho de chuva foi maravilhoso, assim. Eu tomei um banho de chuva na porta da minha casa e estava dentro do portão, eu estava tão feliz, eu falei, ai, essa chuva é tão maravilhosa. Eu não sei, eu estou vivendo um processo de gratidão tão grande e esse momento eu vejo, eu não tomei consciência do quanto a minha mãe está vindo na minha mente e ela está vindo feliz. Ela e as minhas duas avós que sofreram agressão física, emocional, todo tipo de agressão elas sofreram e eu também. Mas eu precisei passar por isso, então eu agradeço a todo aquele processo. E é Nossa, uma gratidão imensa. Eu tô muita gratidão em todo momento que é difícil. É como tipo assim, esses dias eu falei assim, eu tô explodindo de alegria. Aí minha amiga falou assim, eu vejo nas suas fotos, você está explodindo de alegria. Eu vejo na sua energia. É tão bom que eu tenho vontade de ligar para você e ficar conversando com você. Porque você está tão feliz, mas eu não tinha noção. Por que que eu tô sonhando com a minha mãe tão alegre, tão feliz?
É isso. Tô sonhando com ela direto, muito feliz. Muito. Nossa. Dá para sentir o amor, a gratidão, a libertação. É impressionante como dá para sentir, né? Cris, isso serve para você, para Gabi, para todas as mulheres que estão fazendo diferente de suas mães, de suas avós. Você libertou a sua mãe, você libertou a sua avó, você libertou a sua bisavó. Fazer diferente, essa é a prova do que traz na nossa vida. Você está sendo a prova do que traz na nossa vida quando a gente consegue fazer diferente. Elas realmente estão muito felizes. Realmente estão. Sabe que o que estávamos falando faz um minuto de Você também. você dar certo? Se você for ver agora tua avó, tua mãe, tudo que elas sofreram, tudo que elas viveram, tudo que elas morreram, por isso valeu a pena. Uhum. Porque você é tipo, ah, a minha vida valeu a pena, Valeu a pena. porque olha ela. Nós conseguimos através de você. Nossa, é muito grandioso isso. Gente, dá pra gente escrever um livro aqui do projeto, né? Me veio aqui, viu, Simone? Vamos escrever um livro das histórias de cada um, o que aconteceu, das curas. Nossa, olha aí, Simone, o projeto aparecendo aí. Olha aí, ó. Quando a gente vai se curando, as coisas vão aparecendo. Deus vai falando através disso. Cris, parabéns pela libertação ao amor, à alegria, à essência divina. E essa chuva foi uma expressão dessa libertação, esse banho de chuva que você tomou. Uhum. É muito gostoso sentir essa energia toda aí. Maravilhoso, você merece. As suas ancestrais merecem. Eu honro e agradeço você. Eu tô emocionada. Obrigada, Cris. Ai, A Neide saiu da praia, lá de Cancún, agora e tá. aí hoje ela veio para a Floresta Encantada. Opa, pode falar? Pode? Então, eu também tenho uma história longa, né? Com minha mãe e tal, todo mundo já sabe. E, e a história do meu avô, né? Eu vou falar um pouco da ancestralidade, já que o assunto, né? Meu avô era comprador de diamantes, tinha duas fazendas, e minha avó teve 13 filhos. Ela casou com 13 anos e Meu. teve 13 filhos. E meu avô era raparigueiro. Pode falar esse termo, né? Era, ele gastava dinheiro tudo à toa, assim, com rapariga, sabe? E minha avó sofreu muito. E minha mãe, aí já tira uma conclusão, né? Minha mãe era uma criança, minha avó era uma criança, mãe de uma criança, e minha mãe ajudava, que ela era mais velha, ajudava a cuidar de todas aquelas crianças. E meu avô gastava mesmo, ele não dava assistência, ele passava semanas, ela morava na fazenda, né? Ficava lá sozinha na luta, cuidando de tudo. Minha avó, né? Com minha mãe, com as crianças. E meu avô na farra. Então, a história, né? Aí já dá para saber, né? Porque que minha mãe era assim, meio desequilibrada, né? Aí eu quero falar também, assim, que eu sou assim,
parecida com o Renato. Assim, minhas palavras às vezes ofendem. Eu sei que meu jeito é agressivo às vezes, né? Eu não fico contente com isso. Eu tenho trabalhado, tá? E procurado melhorar. E quero vencer isso. Peço desculpa, né? Perdão, se eu magoei alguém. Aí você quer dizer, eu sofro muito por isso. Por isso, assim, por me manifestar assim, eu não queria. Às vezes com meus filhos também. Eu fui assim, eu queria fazer diferente, mas não conseguia. Mas eu chego lá, eu vou conseguir. Neide, posso falar uma coisa? Pode. Já está conseguindo. Oi, Você já está conseguindo. eu tô. Tá. Pra caramba. Observa quantas curas você já teve desde quando você chegou no projeto. Assim como eu, assim como todos nós. Mas você está conseguindo, Neide. E eu sei, você queria fazer diferente e não conseguia, porque você foi programada e inserida naquele ambiente que você aprendeu a fazer, não tinha outra coisa. Aquilo que a gente fala, assim, ó, dá um exemplo. Ô, Neide, eu ultimamente estou dando esse exemplo para vários lugares, assim, na mentoria, na sessão, veio de novo. Ô, Neide, onde você mora Tô. mesmo? Hã? Onde você mora mesmo? Mato Grosso, né? Mato Grosso. Uhum. Olha, eu tenho um avião aí em Mato Grosso. Eu vou pedir para você ir lá no avião e pilotar até aqui em São Paulo, onde eu tô, porque eu quero te dar um abraço, Neide. Mas você vai ter que pegar o avião e pilotar até aqui. Você sabe pilotar o avião? Aprendo. Sim. Nesse momento você não sabe, né? Você pode aprender. Não tem como Quando fazer o tu... que a gente não sabe, entendeu? Uhum. Não tem como a gente fazer o que a gente não sabe. A gente vai aprendendo. E aí, no dia do abraço, porque veio assim, É, Neide, se eu tinha te dado um eu abraço, também, gente, te apertar. você ia virar um sanduíche da gente. Neide, sabe que eu tô lembrando? Há um tempo, você estava, tipo, pequenininha, assim, vestido de preto, longe da câmera, É, em silêncio. é, E de tanto em tanto passava um gato. É, não dava para ver você, não dava, mas você estava ali, quietinha, lá longe, sentada no fundo. Você está rodeada de flores, está aqui na tela aqui, tá vestida assim, um feminino muito lindo, as cores que você tá presente, tá falando, tá se expressando, tá chorando, tá rindo, tá... é. É grandioso isso que está acontecendo com você. Então isso, nada, eu não Você sei. está aprendendo a pilotar o avião. Tô. Tô. É grandioso demais. Muito lindo. Nossa, eu me curei muito, muito. Uhum. Você está se libertando de tudo isso. E como a gente está trazendo aqui, é o que os seus ancestrais querem. Uhum. É o que o seu avô quer. É o que a sua avó quer.
Porque uma criança, você olha para uma criança de 13 anos, o Teodoro vai fazer 12. Não imagina, você com o Teodoro Aí você vê umas meninas de 13 anos, sendo o Teodoro não tem mais condição. velho sendo pai. Não tem condição. Caraca. E aí, você está curando tudo isso. Uhum. Muito bom. E para mim, essa mensagem que nós recebemos hoje foi, assim, um presente, né? Para a gente ver, é interessante esse tema vir, porque na segunda-feira da mentoria que a gente dá, eu senti de dar uma aula sobre campo sistêmico, a nossa ancestralidade, as leis que regem, por que que a gente faz igual eles e não faz diferente, né? Achando que eles querem que a gente faça igual eles, né? Eu dei uma aula na mentoria sobre isso e me veio para editar o vídeo e colocar no canal, né? Lá do Missão. A gente está colocando, a gente tá vendo se consegue colocar hoje. E aí, depois a gente compartilha o link para vocês assistirem também, tá? A gente vai aprofundar. Tem falas sistêmicas lá, tem exercícios poderosos lá. E quanto mais a gente for se liberando, e a gente cada vez mais vai entendendo o que Jesus falava, né? Abandonar em pai e mãe. É abandona esses comportamentos que não é isso que eles querem que a gente faça. Vamos fazer diferente, não é? Muito bom. Muito bem. E deu meio Deu. 5 para meio-dia. Temos 4 minutos para cantar uma canção. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Eu queria falar uma coisinha aqui, pode ser? Pode Pode ser, ser. pode ser. Pode. Eu estou muito feliz. A reunião, ela é muito construtiva, ela toca a gente por fora, por dentro, na mente, no coração, nos ajuda a entender que o nosso papel aqui é irradiar para a humanidade mesmo, a partir da nossa cura pessoal, da nossa interação. E achei tão lindo. E a canalização que eu vi, vou falar para vocês uma coisa. Em alguns momentos que havia um certo silêncio na canalização, me vinha a intuição clara assim, para eu irradiar energia para ajudar a sustentar a canalização. Acredita isso? Você, gente, mas isso não precisa, não, mas eu estou sentindo, eu vou. E eu ia irradiando para poder sustentar a canalização. Mas foi maravilhoso. Bom demais. Valeu, hein? Ah, só um minutinho. Eu estou com dificuldade para fazer a inscrição no encontro, no terceiro. Eu Como é que eu faço? Eu estou com dificuldade. te mando, eu te A mando. gente vai tirar essa dificuldade. Ah, Então, Vai tirar essa dificuldade aí. tem- joia. Vai. eu te mando aí um videozinho aí no Gente, WhatsApp. a cura arcturiana vai ser, ó, Top. poderosa. Eu tô sentindo uma energia, porque tá vindo tudo isso à tona. Quer falar isso, né, Simone? Fala aí. Eu ia falar que eu acho que vai ser, sabe o quê? Um mestrado. Me veio essa palavra para gente. A gente vai ficar pós-graduado, entendeu? Que vai ser muito forte. Que vai, sabe, o desfecho de um processo que a gente vem vivendo? E parabéns, assim, a todo mundo que conseguiu, né? Porque eles nos afetaram e a gente vai consagrar isso. Vai ser pós-graduação, gente. E é semana que vem já, não é? É isso aí. Se prepara. Se prepare, vai ser poderoso. Muito bem. Final de E semana. aí, qualquer coisa, Deco, vem Deco, com vem. a gente. Vem com a gente. Adorei. O vídeo do Deco é muito com a bom. Vem. Vem. Adorei o Deco, mas eu ria muito. Vem. Vem Vem. com a gente, vem. Vem que vocês vão se dar bem. Você vai encontrar, vem. Muito bom, vídeos. Ah, a gente podia. Vamos ver se a gente faz a live semana que vem. A gente devia, do momento da live lá com todo mundo, a gente falar assim, todo mundo junto. Vem, gente, vem. Vem com a gente, vem. Deco, muito amor tem teu vídeo. Deco, maravilhoso. Muito bom, gente. Ótimo dia para todos. Final de semana iluminado, cheio de amor a todos. Beijo. Tchau, tchau. Ah, beijo.